estamos aqui para a nossa live de hoje, que é muito especial, assim como eu convoquei vocês para esse momento. E acho que o nosso convidado já está por aqui. Já vou chamá-lo, só um segundinho, tá? Vamos lá. Vamos convidar o professor Antônio Alvimar. Tá? Pronto. Convite feito. Para vocês que estão chegando aqui agora, para quem já está aqui, a Joana já está aqui, a Rose. Então, gente, só um segundinho enquanto ele aguarda, quando ele responde a solicitação, tá bom? Deixa eu ver também, ele enviou aqui. O tema hoje é conectar-se a si mesmo. Você faz isso? Porque a gente se conecta com tantas coisas, né? E não se conecta conosco. Então, acho que agora deu certo. Pronto. Já é boa tarde, né? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, olha, nosso tema hoje é conectar-se a si mesmo. E eu vou pedir a você que se apresente mostrando quem você acha que está conectado. Quem é o professor Antônio Alvimar como um ser conectado? Acho que podemos começar assim, né? Porque tudo parte de nós, né? Tudo é em nós. Tudo bem. Boa tarde, Carla. Boa tarde também àqueles que vão entrando aí, ao vivo, né, neste momento tão significativo. Eu sou Antônio Alvimar. Tenho procurado fazer essas conexões, né? Acho que conectar é um grande processo, na verdade, um processo longo, porque nos remete àquilo que nós já encontramos, né, nos velhos oráculos antigos, né, o que estava escrito lá, o conheça-te a ti mesmo. Conectar, na verdade, é voltar para dentro de nós mesmos. Eu tenho feito essa trajetória, procurando me conhecer pessoalmente, espiritualmente, como ser humano. Eu tenho feito uma brincadeira que eu estou num momento muito interessante, que é no momento de permitir ser apenas Alvimar. Isso, né, destituído de todas as questões, títulos, título de importância, posição, uma série de coisas na vida da gente que nós consideramos importantes e para mim, nesse momento, talvez não seja tão significativo como reencontrar comigo mesmo, me conhecer pessoalmente. Isso, que resposta boa, né? O Aristóteles dizia isso. Conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E parece que a gente inverte o caminho, né? A gente se distancia de nós mesmos com coisas, com circunstâncias. E aí chega um momento na vida em que a gente diz assim, mas o eu por mim, quem sou eu? E como é que a gente faz para voltar, para ter essa conexão, né? A gente fala inteligência intrapessoal, porque nos falam tanto do interpessoal e esquecem do intrapessoal. Quem sou eu para mim? O que é que eu sinto? O que é que eu desejo? O que é que eu quero? São tantas perguntas, né? Então, vou deixar você ficar à vontade para falar sobre isso, como que é essa conexão, o que a gente faz, né, na prática para poder vivenciar isso, que é tão precioso para todos nós, porque eu acredito que a maioria dos nossos problemas vem exatamente dessa desconexão, de não sabermos quem somos e principalmente não darmos esse olhar especial aos nossos sentimentos. Perfeito, acho que, por isso que um dos grandes caminhos percorridos, né, durante toda a história da humanidade pelo ser humano foi exatamente essa vontade de buscar o conhecimento. Como você mesmo já lembrou anteriormente, né, o Aristóteles, na Metafísica, ao abrir o livro, ele começa com uma das frases mais bonitas que nós conhecemos. Todos os homens, né,
tem desejo de conhecer. E ele dizia que, na verdade, assim, que o conhecimento não se tratava exatamente do conhecimento aparente, né, de você conhecer somente aquilo que aparece, aquilo que se apresenta. Porque, sobretudo, nós lidamos com as acidentalidades das coisas, né? Nós olhamos para uma casa, prestamos atenção na cor da parede, olhamos, às vezes, para uma árvore, prestamos atenção na cor das flores, olhamos para uma pessoa, olhamos pela cor da pele, pela cor do cabelo, pelo traço do olho, do nariz. Então, ficamos muito no nível da superficialidade. Ele dizia que, na verdade, o desejo de conhecer, ele é um desejo que nós o chamamos de metafísis, um desejo metafísico. Metafísico não é, na verdade, só você enxergar aquilo que está para além das coisas físicas, mas o desejo metafísico é o desejo de você tentar compreender aquilo que dá sentido, né? Aquilo que está no interior de todas as coisas. E, se tratando do ser humano, eu acho que nós nos tornamos exatamente esse ser desconhecido, né? Por que nós nos tornamos esse ser desconhecido? Porque ao nascer, nós então passamos a lidar com a realidade externa, né? Com a exterioridade, e na medida que nós passamos a lidar com a exterioridade, costuma a gente ir se distanciando cada vez mais de nós mesmos, né? Tanto que nós passamos grande parte do tempo observando os outros e observando as outras coisas, né? A gente tem pouco olhar para dentro de nós mesmos. E mais ainda, eu acho que a nossa existência ela é uma existência perigosa, porque além da gente passar grande parte do nosso tempo olhando para aqui de fora, nós somos muito permissivos, né? Permissivos porque a gente dá uma permissão para que as outras pessoas passem a controlar os nossos desejos, controlar nossas vontades. Aí, de repente, a nossa existência, né, a gente vai construindo, na verdade, uma falsa imagem de nós mesmos, porque, na verdade, a gente cria muito mais uma imagem de expectativa para as outras pessoas do que para a gente mesmo, né? Porque nessa falta de conhecimento, você vai passando sua vida e vai construindo sua vida para agradar as outras pessoas, né? Nossa, você é um menino muito bom. Então, por que eu sou um menino muito bom? Eu sou um menino muito bom não porque eu me reconheço nos meus valores, na conexão interior, mas porque eu correspondo às expectativas dos meus pais, né? Então, os meus pais dizem que eu tenho que ser um menino quietinho, eu tenho que ser um menino obediente, eu tenho que ser um menino de estudo. Nossa, você é uma mulher muito boazinha, né? Por que você é uma mulher boazinha? Na verdade, você é uma pessoa profundamente infeliz, você é uma pessoa extremamente desajustada, você é uma pessoa... Mas você vive para poder dar satisfação, né, para as pessoas que estão colocadas à sua volta. Então, nós passamos grande parte da nossa vida, né, criando imagens para a gente poder conviver com as outras pessoas. E esse contorno social, né, que nós estamos inseridos nele, vai contribuindo para que a gente vá criando, então, falsas imagens. Imagens que permitem que nós sejamos aceitos pelo grupo, não é? Mas imagens que são extremamente permissivas, porque elas acabam, na verdade, dilacerando o nosso ser. Ou seja, na medida que você deseja ser você mesmo, né, a sociedade ela te recrimina. Na medida que você quer ser a si mesmo, a sociedade coloca uma série de interdições, né, coloca para você uma série de proibições, impedindo que você seja você mesmo. E para viver, né, bem com as outras pessoas, satisfazer as outras pessoas, nós acabamos, então, na nossa vida, vivendo para dar satisfação para as outras pessoas. Então, penso que conectar com a gente mesmo é tentar, então, voltar inicialmente para dentro de nós mesmos, né? E no início dessa semana eu dizia que uma questão fundamental é: se não sei quem eu sou, qualquer coisa me modela, né? Porque na medida que eu não conheço
não me conheço, não conheço os meus desejos, não conheço as minhas vontades. Na medida que eu delego esses meus desejos para outras pessoas, né? E aí, às vezes, a gente faz essa pactuação, que é uma pactuação medíocre na sociedade. Essa pactuação, que eu vou chamar aqui, pactuação do não ser. Então, qual é a pactuação do não ser? A pactuação do não ser é você pactuar com o outro, né, para ser o que ele quer que você seja, em troca de algo que ele está te dando, né? E muitas vezes algumas migalhas que a pessoa vai dando para você. Então, a pessoa vai te compensando diariamente com pequenas migalhas para que você abra mão exatamente do seu ser autêntico, para que você abra mão daquilo que você é, né? Para que você, na verdade, seja o que o outro está pedindo de você. Aí nós criamos, então, esse ser docilizado, esse ser que abre mão de si mesmo, esse ser que abre mão de suas vontades, para ser o quê? Para ser, na verdade, uma cópia falsa daquilo que o outro gostaria que você fosse, né? Então, por isso, no início dessa semana, eu até disse isso aqui. Quando eu não sei quem eu sou, eu acabo me tornando uma presa fácil de qualquer manipulador, né? Porque, por exemplo, eu não sei o que eu sou, eu não sei. Porque quando eu sei o que eu sou capaz de negociar, né? Colocar os termos da minha negociação. Então, eu quero isso e recebo isso. Eu quero isso, recebo isso. Eu quero isso. Quando você dá mais do que você recebe, ou quando você recebe mais do que você dá, a sua relação acaba sendo uma relação extremamente desequilibrada, né? E muitas vezes, por pena, por dó da outra pessoa, nós acabamos perdendo mão, nós acabamos perdendo essa capacidade da nossa autenticidade, né? Por dó, por pena, por piedade. Ficamos com dó, com pena, com piedade. Né? E é interessante porque foi a partir desse post que a gente resolveu fazer essa live hoje, do perigo que a pessoa que não sabe sobre si, que não se conhece, do quanto que o outro vai ter poder sobre você. E você vai ser facilmente manipulado, porque você, em algum ponto, você permite. E cada vez que o outro descobre isso em você, você fica mais frágil nessa relação. E a gente vê também, né, o quanto que esse... Eu não sei quem eu sou. Essa é a grande frase, né? Quem sou eu? Mas você não sabe quem é você, porque também você não procura saber sobre o seu sentir, sobre a sua humanidade. E essa individualização, essa individuação, né? Você é um ser que você não precisa ser cópia dos outros. Ok que todos nós queremos ser acolhidos, queremos ser aceitos, né? Aceitação é uma coisa importantíssima. Na adolescência, a gente quer participar de um grupo, mas na maturidade, se a gente não faz esse retorno a nós mesmos, nossa, como é que vai viver nessa distância, né? Para sempre, sem maturar, sem saber de si, o que eu quero, o que eu gosto. E ao viver essa persona, essa máscara que tudo bem para o outro, mas se negando, você diz sim para o outro o tempo todo e diz um não de todo tamanho para você. E até o seu ego, né? A gente que trabalha com pessoas sabe disso, que o ego corre disso. Porque tem que ter um enfrentamento com essa situação, Sim, né? isso acho que é interessante, porque acho que uma das grandes capacidades que nós vamos perdendo é a capacidade de, ao conectar-se, né, comigo mesmo, eu vou também criar esta capacidade de ouvir minhas vozes interiores, né? E aí eu penso que isso vai depender também da minha formação familiar, minha formação religiosa, minha formação social, né? Porque muitas vezes nós somos uma pessoa tão repressora que nós temos, inclusive, medo das nossas vozes, né? Inclusive, interessante porque durante muito tempo, ou melhor, até hoje, a gente pede perdão pelos nossos pensamentos, né? Por aquilo que a gente pensa, ou seja, você não pode você não tem direito nem de pensar, né? E, mais ainda, você não tem direito de pensar e de
comunicar esses seus pensamentos, por exemplo, com outras pessoas, né? Que absurdo isso que você está pensando. Então, essa é uma coisa que às vezes eu costumo, inclusive, falar com as pessoas, né? Assim, você tem coragem de comunicar os seus pensamentos? Você tem coragem de comunicar os seus desejos? Porque eu acho que essa é uma primeira coisa, né? Acho que a primeira coisa que você precisa ter é a capacidade de se permitir. Permitir pensar, né? Permitir que o seu próprio ser fale, né? Permitir que o seu ser fale. Então, se você permite que o seu ser fale, então o seu ser, ele vai também comunicar com você. Só que, para muitas pessoas, nessa comunicação interior do nosso ser, ela também é uma comunicação absurda, né? Porque dependendo do que o meu ser estiver falando comigo, né? O meu ser pode ser, para mim, pornográfico, o meu ser pode ser transgressor, o meu ser pode ser um ser absurdo, né? Então, eu acabo tendo medo de mim mesmo. Interessante porque na antiguidade havia uma crença, né, que nós somos povoados por daimons. O que seriam os daimons, né? Interessante porque depois na Idade Média os daimons eles passaram praticamente a ser compreendidos como demônios, como forças ruins, né? Mas na verdade os daimons são as nossas vozes interiores, né? E a grande questão era você torcer para que as vozes interiores elas pudessem te inspirar coisas boas, né? Ou seja, ter vozes interiores que me inspirem coisas boas, né? Porque a gente tem pessoas, por exemplo, que escutam vozes, mas são vozes autodestrutivas, né? São vozes que, na verdade, destrói o seu ser, destrói a sua essência. Não. A gente pode ter vozes interiores, né? Porque, na verdade, o nosso ser ele é todo comunicação. Então, a gente comunica com o corpo, comunica com o olhar, comunica com o tato, comunica com o paladar. Então, o ser humano é todo comunicação. Então, na medida que eu sou todo comunicação, eu tenho que aprender também a fazer essas leituras internas, né? E a gente tem essa dificuldade. A gente tem dificuldade de fazer leitura corporal, né? Você vai ao médico, o médico pergunta, onde está doendo? Você fala, é aqui. Mas aqui é aonde? Aqui. Aqui é aonde? Aqui, aqui. Ou seja, eu muitas vezes não dou conta nem das partes do meu corpo, né? Eu não dou conta do meu corpo. Eu também não dou conta, por exemplo, dos meus sentimentos. E alguns sentimentos, para nós, eles são considerados feios, né? Porque disseram para a gente que a gente não deve falar sobre determinadas coisas, que a gente não deve comunicar sobre determinadas coisas. Mas como é que eu não falo sobre determinadas coisas? Como é que eu não falo sobre as coisas que sinto? Se eu não falo sobre as coisas que sinto, né, essas coisas elas vão ficando retidas dentro de mim. E aí a gente vai observar, né, tantas pessoas aí que guardaram em sua vida amores, a vida inteira. Isso ficou guardado, né, trancafiado lá num canto. Guardou uma amizade, guardou uma frase que queria dizer, guardou um sentimento, guardou uma frase que queria dizer para a mãe, mas tinha medo de falar isso. Guardou uma frase que queria dizer o amigo, mas ficou, né? Mas se eu disser isso para a Carla, como é que ela vai entender isso, né? Então eu não vou dizer isso porque isso pode ser obsceno, isso pode ser libidinoso, isso pode ser sexual, isso pode ser aquilo. Então nós vamos criando uma série de repressões, né? Enquanto a linguagem, ela deveria ser, então, o lugar de decifração também desses nossos sentimentos, né? Porque se eu falo para alguém de um sentimento e a pessoa não compreende, ela teria que ter o direito de perguntar para mim assim, mas o que que isso significa? E o que que isso significa, né? Não num tom inquisitor, não num tom de detetive, né? Mas um dom de compreensão, para que eu possa compreender melhor, né? Aquilo que está acontecendo dentro de mim. Então, o ser humano ele tem que ser esse ser que deve aprender a mergulhar, ouvir suas vozes, não é? E nós temos medo. O nosso corpo fala, a nossa alma grita,
os nossos sentimentos falam, né? Então a gente está diante de uma situação chamada, gente, minha boca chegou a ficar seca. Então, por que sua boca ficou seca? Nossa, olha, diante dessa situação, olha como é que eu estou tremendo. Mas por que você está... Nossa, quando eu cheguei a Alvimar, olha como é que eu estou suado. Mas o que a Alvimar despertou em você? Né? De amor, de paixão, de ódio, né? Então, quer dizer, então, só que nós temos medo disso, nós temos medo de expressar os nossos sentimentos, nós temos medo de mergulhar. E eu penso que uma das grandes questões, Carla, perpassa por aí, né? A dificuldade de falar com a gente, a dificuldade de mergulhar, ela vem exatamente dos nossos medos, né? Nós somos frutos de uma educação profundamente repressora. Está lembrado? No passado, os mais velhos diziam, nossa, se eu falasse isso, minha mãe sentava a mão na minha boca e chegava a sair sangue. Nossa, se eu falasse isso, a minha mãe olhava assim para mim com um rabo de olho que eu quase entrava debaixo da mesa. Então, a gente teve um tipo de educação para não expressar. Então, nós aprendemos que a gente não deve expressar, que expressar é feio, que a gente não deve falar de determinadas coisas. Então, nós somos interditados corporalmente, né? Porque o nosso corpo ele é interditado, nós temos dificuldade de pegar no corpo, sentir o corpo, abraçar as pessoas, permitir que as pessoas toquem na gente, a gente tocar nas pessoas. O nosso corpo é interditado, nós fomos interditados também verbalmente, porque a gente não pode falar determinadas coisas, porque determinados assuntos são sujos, determinados assuntos são feios, determinados assuntos são proibidos, determinados assuntos não podem. Eu sempre falo isso, né, nas minhas palestras, nas minhas aulas. Não tem assunto que a gente não possa falar. Qualquer assunto ele pode ser tratado com qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, desde que a gente use uma linguagem adequada, desde que ele seja tratado com o devido respeito e tratado com a devida responsabilidade. Eu acho que uma das grandes questões nossas é exatamente isso, né? O desconhecimento fez com que a gente se tornasse também arredio. E a gente sempre trata de todas as coisas ou de forma pejorativa, ou de forma debochada, ou de forma sarcástica, ou julgando, ou condenando. Né? Então, você não tem compaixão, você não tem ternura para poder se aproximar das questões e falar sobre elas. Né? Geralmente, o nosso próprio tom de voz, nossa própria entonação, já é um tom de voz, uma entonação extremamente repressora. Então, nós somos frutos de uma sociedade do medo. E essa sociedade do medo, né? Então, a gente tem medo da família, a gente tem medo das pessoas, tem medo do marido. Já pensou a mulher falar um trem desse, né? Já pensou a mulher virar para um amigo e falar, nossa, eu gosto tanto de você, o cara já olha para você de forma, mas você só pode gostar de mim. Por que você está gostando de uma outra pessoa? Já pensou fazer um elogio? Né? Então, na verdade, a gente tem todas essas dificuldades que nós precisamos pensá-las no cotidiano de nossas vidas. E isso, tudo que a gente está trazendo aqui hoje é exatamente para que a gente reflita, porque numa sociedade de tanta informação, a gente se perde, né? A gente se perde nisso, em tanta informação lá de fora, e esquece dessa conexão. Onde está o meu medo? Por que eu me sinto assim? Quando eu me sinto assim? Por que eu dou esse poder todo para os outros? Né? E fazer esse retorno, olhar nosso percurso, desde sempre. Quando que eu fui castrado? Quando que eu deixei que me manipulassem? Mas essa tomada de consciência do seu ser, onde você se coloca agora, né? Eu estou onde eu me coloco, onde eu estou me colocando? Nessa máscara, nessa persona, porque agrada o outro? Eu sempre digo que uma forma muito simples de conhecer alguém é contrariar essa pessoa. Contrarie alguém que você vai saber exatamente quem é essa pessoa. Porque isso que a gente falou de estar sempre na boazinha. E por que eu sou boazinha também? Por que eu preciso que o outro valide a minha bondade?
esquecendo de quem eu sou. E a gente vê várias máscaras e vê pessoas dilaceradas por dentro, que quando elas tomam coragem de falar sobre elas, você vê o quão machucada elas estão. E não tem coragem para fazer alguma coisa, porque à medida que eu me diminuo, que eu me emboto, o outro só cresce. Então, o dia que eu procuro, quando que eu vou procurar energia? Se eu der minha energia toda para as coisas lá de fora. Então, eu tenho que fazer esse retorno. E como que eu posso me fortalecer para trabalhar me conectar, né? Do que eu preciso desconectar para conseguir me conectar? Isso, acho que aí, por isso que eu entendo que o processo terapêutico é sempre importante, porque ele ajuda exatamente a gente pensar isso, né? O que que eu preciso desconectar? Então, aí que está. Nós fomos educados sendo premiados, não é isso? A sua mãe, desde pequeno, você foi educado, ó, você precisa ser bonzinho, tá? Então, você é bonzinho, toma um pirulito. Ah, você comportou bem, toma isso. Você comportou isso, toma isso. Você comportou isso também. Então, na verdade, nós vamos crescendo muito mais para atender expectativas de outras pessoas do que da gente mesmo, né? Tanto que, como a gente cresce para atender expectativas de outras pessoas, como que depois a gente tem dificuldade de lidar, né, com fracassos, com os nossos próprios desejos, com mudanças, né? Porque eu fui educado para atender a expectativa dos meus pais, então eles querem que eu seja assim. E agora eu descubro que eu preciso fazer isso. Como é que eu vou contrariar os meus pais? Eu não vou fazer porque eles vão morrer, eles vão adoecer. Então, aí eu prefiro continuar sendo infeliz, né? E aí a gente, inclusive, escuta isso, Carla, né? Às vezes no processo terapêutico, né? Pessoas que insinuam assim que se os pais morressem, elas teriam liberdade para ser felizes, né? A gente escuta isso, por exemplo, de pessoas num casamento, né? O casamento vai ruim, a pessoa, puxa vida, se meu marido morresse, né? Ou E minha esposa. facilitaria, né, o processo, a pessoa não quer passar pelo enfrentamento do problema, Isso, né? aí eu digo Ela assim, só quer que que algo solucione. Então, a morte é uma se ela fosse morta, eu poderia, né? Então, só que você não precisa disso. Você não precisa que alguém morra, né? Você não precisa que os seus pais morram para que você seja você. Não. Os seus pais podem continuar sendo eles mesmos, podem continuar sendo felizes, e você continuar a sua história. Ah, mas eu vou decepcioná-los. Quem é que diz que você vai decepcioná-los, né? Na verdade, assim, inclusive tem pais que carregam uma imagem infantilizada dos filhos, né? Às vezes você tem um filho que tem 30, 40 anos, que os pais o vê como se ele tivesse 4, 5, 6 anos, né? Ainda leva um pirulito para ele como se ele fosse uma criança. Não entende, por exemplo, que aquela pessoa cresceu. E ela também nos conhece, né? Então, e para ela é bom também continuar sendo criança, né? É bom continuar sendo protegida, sendo paparicada, tendo seus desejos atendidos, né? De que você romper com isso para você poder caminhar com as próprias pernas, né? Então eu penso que o conhecer ele é extremamente importante porque ele é libertador. Ele é libertador porque ele propõe a você a fazer o seu próprio caminho. Então, por que as pessoas que procuram o autoconhecimento se tornam perigosas, né? Inclusive, foram interpretadas durante muito tempo como pessoas autossuficientes. Eu acho que autossuficiência é uma coisa completamente diferente, né? Porque a autossuficiência significa que eu não preciso das pessoas, eu não preciso de ninguém, eu mesmo dou conta de mim mesmo. Eu não sou autossuficiente, né? Ao contrário, eu sou uma pessoa que estabeleço uma vivência comunitária com todas as pessoas. Eu tenho necessidade, né? Tanto porque nossa vida, ela é uma vida com parte, ela é uma vida compartilhada. Então a gente compartilha a nossa vida o tempo inteiro, a gente recebe o tempo inteiro. Mas dentro desse espaço compartilhado, é importante que você seja capaz de salvaguardar
o seu espaço aí, né, que é o seu espaço de individualidade, né? O que que é seu, né? O que que é a sua vontade, o que que é o seu desejo, o que que te realiza, e, portanto, o que que faz como ser humano. Para que você não seja o que? Uma vaquinha de presépio, né? Para que você não seja uma marionete. Porque a pessoa que não se conhece, ela passa o tempo inteiro, né? Ela acaba delegando o controle de sua vida a outra pessoa. Não, quem é que não conhece alguém, né? Ah, oi, Carla, eu tô com essa roupa aqui preta, o que que você acha? Não, volta lá e troca por uma azul. Aí eu vou lá e troco por uma azul. Aí você volta, ainda não ficou boa, vai lá e troca por uma branca. Aí você vai lá e troca. Então, ou seja, durante todo o tempo você depende dessa aprovação da outra pessoa, você depende da ratificação da outra pessoa, você precisa da chancela da outra pessoa. Eu acho que conectar-se consigo mesmo é também você mergulhar na própria profundidade simbólica dos seus próprios sonhos. Ou seja, é você aprender a se ouvir para interpretar os seus próprios desejos, não é? Seus próprios símbolos, não é? Sua própria simbologia. Quais são os desejos? Quais são os símbolos que estão dentro de você? Então, aí eu digo assim, nós não precisamos ter medo de nós mesmos, não é? Porque o ser humano, ele é essa caixa de segredos, essa caixa simbólica. Então, nós derramamos muitos significados, né? Nós derramamos muitos desejos. E aí, às vezes, a gente tem medo da gente, tem medo de dizer também da gente, porque algumas coisas também disseram pra gente que se a gente falar isso é porque a gente é uma pessoa fraca, se a gente falar isso é porque não sei o quê, então eu não posso falar isso para fulano, porque se ele souber isso de mim, ele vai também me dominar, saber da minha fraqueza, saber da minha dificuldade. Então, e nós lidamos assim, numa relação, né? Tanto que, eu falo, a grande parte das relações, elas acabam sendo relações infantilizadas, né? Tanto que você observa que as pessoas passam o tempo inteiro se ameaçando, né? Ameaça o tempo inteiro, chantageando o tempo inteiro, fazendo ciúmes para as pessoas o tempo inteiro, né? Postando uma foto, né? Não, estou fulano de tal. Se eu não me cuidar, é a foto, né? Ele está sendo vai ganhar outra pessoa, está arrumando outro namorado. Então, você passa o tempo inteiro chantageando as outras pessoas. Aí eu digo, né? O mais importante quando você se conhece é porque você se fixa nos objetivos mais profundos de sua vida. E quando você se fixa nos objetivos mais profundos de sua vida, eles passam a ser os objetivos orientadores de sua vida. Por isso eu digo assim, quando você tem um sonho, que é um sonho profundo, que é o seu sonho interior, dificilmente você arreda o pé dele, né? Porque, na verdade, ele é orientador de sua vida. Ele é orientador de sua vida. Por que que eu penso que as pessoas mudam tanto, né? Hoje as pessoas são tão fragilizadas no campo das amizades, no campo do afeto, no casamento, em tudo, no emprego. Na verdade, as coisas não são interiorizadas. Elas não partem de dentro das pessoas, não é? Elas são adereços que as pessoas carregam no cotidiano de suas vidas, né? Então isso não pertence. Tanto que na filosofia, né? Estou vendo aqui que nos acompanha também o Gabriel, que é psicanalista também da filosofia. Deixa eu Na completar filosofia, né, só Gabriel? rapidinho, que você falou para Gabriel, segura aí seu raciocínio. Alguém falou assim, gente, esse professor é extraordinário. E tem pessoas falando aqui também, o Gil, várias outras pessoas. Desculpa a gente não citar o nome de vocês, mas é porque a conversa vai fluindo e vamos deixar fluir, porque eu acho que é benefício para todo mundo. É mais do que a gente falar ei, acho que vocês já estão numa altura da vida que vocês não precisam disso, né? Que a gente fala, vocês estão aqui porque a gente está compartilhando. Então, o legal do ser um professor extraordinário, porque, gente, ele é um professor de vida. Como dizia o Cícero lá na antiguidade, que é importante para ele, não era que a pessoa saísse dessa live aqui falando, nossa, como ele fala bem, nossa, como ele tem conhecimento. Não, é que todo mundo que está aqui, quando a gente fechar essa telinha,
volte para si e fale, poxa, eu vou utilizar isso que ele falou, eu vou transformar, eu vou ressignificar, eu vou saber de mim. Esse é o objetivo. Então, continua, desculpa. Sim, então, eu acho que tem uma discussão muito interessante, né, que faz a gente relacionar com a filosofia, porque a filosofia, ela nos faz pensar que é necessário você voltar para a essência, né? A essência, ela, a palavra latina é a palavra essere. Essere foi a palavra que deu a palavra em português, a palavra ser. Então, voltar para a essência é voltar para o ser, né? É voltar para aquilo. E o Aristóteles usava uma outra expressão que eu acho que é muito mais interessante ainda, que além do ser, mais aprofundado do que o seu, Aristóteles dizia que nós temos um quid. O quid, né, que é a quididade. O quid é exatamente aquilo que faz com que você seja o que você é. Ou seja, o que que faz com que Carla Viviane seja Carla Viviane, não é? Uhum. Então, todos nós temos um quid. Tem algo que faz com que a gente seja a gente mesmo, né? Então, eu brinco às vezes na sala de aula, eu digo, o que que faz com que o gato seja gato, né? Ou seja, que o gato se encontre com sua gatice, né? O que que faz com que o cachorro encontre com sua cachorricidade, né? Ou seja, o que que faz com que você se encontre com você mesmo? Então, na verdade, nós temos o quid. Então, aí que está. Nós estamos, então, no mundo que nós estamos com diversas outras pessoas, né? Inclusive, algumas, nós até podemos até parecer com as outras pessoas. Podemos parecer, podemos ter semelhanças físicas, né? Mas cada um tem uma história, cada um tem uma história de vida, né? E ao observar, cada história de vida é uma preciosidade. E aí me lembra também aquilo que diz o Sartre, né? Que o importante não é o que fizeram com você, mas aquilo que você faz. Então, esse mergulho em nós faz com que você exatamente seja capaz de dar conta de sua história e ao dar conta de sua história que você seja capaz também de ressignificá-la, ou seja, de dar novos significados para a história. Então ninguém precisa continuar sendo assim ou assado. Ninguém precisa ser prisioneiros de regras. Ninguém precisa ser prisioneiros, né, de leis. Ninguém precisa ser prisioneiro de papel. Ninguém precisa ser prisioneiro disso ou daquilo outro, né? Ou seja, você precisa ser alguém que se encontre consigo mesmo, né? Consigo mesmo. E acho que na medida que você mergulha em você, na medida que você mergulha na sua profundidade simbólica, por que eu estou falando na necessidade da gente mergulhar na profundidade simbólica nossa? Porque nem tudo é linguagem, né? Assim, nem tudo. Muitas coisas são sentidas, né? Então, às vezes você se aproxima de alguém e aí você tem aquela sensação magnífica. É uma sensação intraduzível, né? Intraduzível. Então, isso não se expressa em linguagem. Essa semana eu escutava de uma pessoa, ela falava isso, né? Que às vezes a gente vira para uma pessoa e diz assim, eu te amo. Ela diz, olha, isso não quer dizer nada. Que eu te amo, todo mundo pode dizer para todo mundo. Agora, assim, eu posso dizer assim, eu te amo cuidando de você, eu te amo estando junto com você, eu te amo compreendendo você, eu te amo estando perto de você, eu te amo, né? Demonstrando isso com afeto, com carinho, todos os dias. Então, por isso, o amor não é uma formalidade jurídica, um papel jurídico, né? Tanto que eu costumo dizer isso, que a nossa sociedade, ela precisa avançar muito, né? Porque a nossa sociedade só avançará, a nossa sociedade só de fato será uma sociedade que terá condições de contribuir na saúde das pessoas quando ela libertar o amor das diversas amarras, dos diversos condicionamentos que a sociedade impôs para as pessoas, né? Das diversas regimes de escravidão. Eu acho que isso hoje já começa a ficar
mais claro na nossa sociedade, né? Pra gente, quando a gente começa a discutir isso, né? Você vê, a família, quanto de abuso ela escondeu durante muito tempo, quanto de autoritarismo, quanto de coisa. E fazer tudo isso em nome de quê? Ah, da família, né? Nós estamos fazendo isso para te proteger, nós estamos fazendo isso para você. Né? Quantos absurdos se cometeram em nome de proteção, em nome do amor. Não, porque a família é o espaço do amor. Então hoje a gente discute isso de uma forma mais tranquila, né? É um mergulho. Então, esses mergulhos, eles nos permitem, então, abrir caminhos e abrir possibilidades, né? Abrir caminhos e possibilidades. E mais ainda, eu costumo dizer que a gente precisa se libertar de duas coisas importantíssimas na nossa vida, que é a culpa e o ressentimento. Eu acho que são duas coisas fundamentais, né? Que o Deixa eu medo... falar uma coisinha sobre culpa rapidamente, que eu Sim, vejo muito nas pessoas. Olha, culpa não... Elimine culpa. Porque se você tiver esse sentimento, você vai atrair alguém para te machucar. Porque se eu estou me sentindo culpada, eu vou atrair alguém para fazer isso comigo. Então, não é uma coisa tão culpa, é algo que a gente precisa eliminar. A gente precisa olhar para a situação. Realmente a gente pratica, como você acabou de falar. Todos nós na vida decepcionamos e vamos decepcionar. Faz parte do caminho, né? Porque as pessoas sentem diferente tudo. Mas a culpa, eu vou atrair alguém para me machucar se eu ficar vibrando em culpa, se eu ficar vibrando em medo, se eu então a gente precisa subir, elevar isso, sair desse local, né, que nos colocaram, que a gente se coloca, na verdade. sim. Por isso, eu acho que essa questão das conexões, né, do conectar, é extremamente importante, porque nós fomos, de pouco a pouco, afastando de nós mesmos, né? E eu fico observando que hoje a gente vive numa sociedade onde nós somos cada vez mais distantes de nós mesmos. Distantes de nós mesmos. Em todos os sentidos, né? Primeiro, nós somos distantes de nós mesmos por não nos conhecermos. Né? A gente não se conhece, a gente não se escuta. Né? Eu tinha um aluno no programa de doutorado que numa aula, uma vez ele falou assim, engraçado, ele é médico, né? Ele falou assim, olha, essa aula que você está dando hoje é fascinante porque muitas vezes chega um paciente, às vezes você precisa 4, 5 consultas para tentar compreender o que ele está querendo falar, né? Porque ele não dá conta, muitas vezes, nem de comunicar aquilo que ele está sentindo, né? Ou seja, ele não consegue verbalizar isso, ele não consegue. Tal é essa pobreza nossa, né? Assim, de sentir, de elaborar os nossos sentidos, de falar de nós mesmos, né? E passamos, então, inclusive durante muito tempo, valorizamos de forma muito demasiada o silêncio, né? Ou seja, como é que a mãe fazia? Batia na criança e engole, Engole o engole, choro. engole o choro. Então Engole. imagine, quer dizer assim, então quer dizer que eu sofro, mas eu não posso chorar. Uhum. Quer dizer que eu estou triste, mas eu não posso expressar tristeza. Quer dizer que eu estou mal, eu tenho que fingir que estou alegre, né? Inclusive essas novas teorias que tem por aí, né? De inteligência emocional, que você precisa aprender a controlar as emoções. Então eu estou triste, então eu chego para o trabalho, bom dia, como vai? Tudo bem? Distribuindo sorrisos para todo mundo, estou derretendo por dentro, né? Numa relação ambígua. Na verdade, como se você pudesse impedir a manifestação dos seus sentimentos. Interessante, porque eu acho que isso tem também toda uma herança antropológica, né? A nossa tradição, ela foi uma tradição negadora do corpo, negadora dos afetos, negadora dos sentimentos. Então, afetos, sentimentos, aquilo que é do corpo, aquilo que é da sexualidade, aquilo que é do âmbito do prazer, sempre foi visto como coisa suja, como coisa abominável, né? Coisas que você não pode falar sobre isso. E interessante, né? Porque nós não podemos falar sobre isso e chegamos hoje no pico de uma sociedade profundamente
expositora do corpo, né, uma sociedade extremamente pictórica, onde o corpo ele é apresentado, né, em tudo quanto é peça de propaganda, e, ao mesmo tempo, são temas que nós não podemos conversar sobre ele numa sociedade profundamente erotizada, e são temas que nós também não podemos conversar sobre eles numa sociedade onde as pessoas buscam o prazer a qualquer custo, né? As pessoas querem prazer a qualquer custo. E essa dificuldade, então, as pessoas têm a dificuldade de fazer essa conexão. Quando ela não consegue fazer essa conexão, elas não conseguem sentir, né, os bons desejos, os bons fluidos, os bons sentimentos, né? Aquilo que talvez dizia, né, os antigos, né, o gozo espiritual, o gozo interior. E elas, porque elas buscam nessa coisa só do corpo, exatamente porque assim, tudo que a gente segura vai resvalar em algo. Então eu vou buscar só essa. Eu não sei de mim, eu não sei dos meus sentimentos, mas eu quero buscar prazer, né? O princípio de prazer lá do Freud. Mas aí o que que acontece? Esse prazer é raso, porque ele não vem com sentimento, ele não vem com entrega. Então isso não me nutre. Aí eu vou ficar nessa busca o tempo todo de um prazer imediato que não vai me satisfazer, porque eu não tô ali. Eu não estou presente, meu corpo está presente. Tanto que você falando dessa exposição de corpo, as pessoas estão tão preocupadas com o corpo que até talvez na hora de sexuar, não tem troca, não tem doação, porque eu estou preocupada se minha perna está malhada, sabe? Se, como é que eu estou naquele cenário, naquele momento. Então é É uma muito mais. performance, né? É uma performance, sabe? Uhum. Parece performance. E por que que a gente está vivendo isso? Porque a gente não para. E assim, parece que tem um padrão do que a gente precisa mostrar para o outro. Não, eu preciso me encaixar nesse padrão aqui porque o outro só vai me olhar se eu tiver assim. E as pessoas estão perdendo muito porque elas não se mostram como elas são. Talvez o outro está querendo uma pessoa daquele jeito, de verdade, com fragilidade, com medo, com dor, mas é uma pessoa de verdade. Então, todo mundo vivendo papéis sem nenhuma intimidade. Isso nos desconecta de quem somos, do nosso ser, da nossa humanidade. E para mim esse é o resgate. Quem sou eu? Isso. Quem sou eu nesse relacionamento? Né? Quem é a Sim. Antônia Vilmar? Isso, eu acho que nessa incapacidade de você fazer essa conexão profunda, a vida passa a ser uma vida performática, né? E para ser uma vida performática, você precisa o quê, então? Para ter essas sensações, você precisa de estímulos, né? E o que, que as pessoas têm buscado cada vez isso mais na exterioridade. E a gente observa, por exemplo, que os dados têm indicado cada vez mais, né? O número, por exemplo, de pessoas que usam drogas, o número de pessoas que usam estimulantes, o número de pessoas hoje que bebem cada vez mais, o número das pessoas que buscam algum tipo de estimulante, né, para poder sentir. Porque, engraçado, né, nós não precisaríamos ter nenhum tipo de estimulante, né? Porque, na verdade, nós somos o ser dotado de quê? De sentidos. Imagina, né? Imagina se você olhasse para alguma coisa e não sentisse nenhuma sensação. Imagina se você tocasse alguma coisa. Imagina se você sentisse um odor e não sentisse, né? Então, aí ok, você observa que hoje as pessoas elas têm ficado cada vez, demonstrado cada vez mais uma apatia, né? Essa capacidade, essa incapacidade, esse apatós, uma apatia, né? O Roberto Cremer, ele fala de uma normose, né? Ele chama esse tipo de comportamento, chama essas pessoas de normóticas, porque, segundo ele, o normótico é esse que tanto faz as coisas subir para cima quanto subir para baixo, não faz diferença nenhuma, né? Então, para Não se algumas pessoas, afetam, né? As pessoas não se afetam, não se não se deixam afeta, né? pelo outro. Isso é.
porque também as pessoas se valorizam. Acho que também o Gilles Leponvest, que ele, ao falar do conceito de hipermodernidade, ele fala também que, na verdade, os nossos conceitos mudaram muito, né? E ele diz assim que um dos princípios orientadores desse modelo civilizacional que nós estamos vivendo é o prazer, né? Então, bom é o que me dá prazer. Então, o prazer é, então, aquilo que é o ponto de orientação. Então, por isso que eu não tenho conexão. A minha conexão é na língua, é no sabor, né? Nossa, por isso você observa, você chega num self-service, as comidas são cada vez mais coloridas. Você olha, por exemplo, os produtos para crianças são cada vez mais coloridos. Então, as propagandas de LED são cada vez mais coloridas, né? Então, é quase que uma sociedade pictórica. Então, nessa sociedade pictórica do desenho, né, ela não implica um elemento que é um elemento reflexivo. Um elemento reflexivo, né? O sentido pegou e grudou, o sentido pegou e grudou, o sentido pegou e grudou, o sentido pegou e grudou. Porque anteriormente havia essa reflexão, né? O sentido recebe, processa isso, passa pelo campo do raciocínio, do juízo, e aí você separa aquilo que é importante e agrega aquilo. Hoje não. Tudo vai grudando, né? Vai grudando, vai grudando, vai grudando. Chiclete, igual as músicas, né? Que você ouve uma música ruim, aí você fica o dia inteiro com aquele chiclete ali na sua cabeça e você não quer porque você não refletiu. Parece que é um automatismo, não é? Exatamente. Isso com tudo. Isso. E aí te impede, então, de fazer, né? Por isso eu entendo, assim, que é preciso voltar essa velha máxima, né, que a gente já... Na verdade, alguns atribuem a Sócrates o conheça-te a ti mesmo, mas isso não, os historiadores vão dizer que, na verdade, porque diz que a expressão já estava escrita lá no frontispício de Delfos, né, em uma coluna muito antiga que já existia lá. Então já estava há muito tempo escrito lá, né, conheça-te a ti mesmo. Então, acho que o conheça-te a ti mesmo ele é fundamental para o nosso fortalecimento pessoal, como pessoa, como ser humano. O conheça-te a ti mesmo é importante, né, para que você saiba o seu tamanho, né, porque tem gente que não sabe o seu tamanho, tem gente que é muito grande, se considera pequena demais, tem gente que é muito inteligente, se considera pouco sábio, tem gente que é muito criativo, se considera sem importância. E tem outras pessoas que não são nada e querem ser mais. E aí eu costumo dizer, sabe, que o mergulho dentro da gente mesmo é importante porque nós não precisamos ser menor do que nós somos e não precisamos ser maior do que nós precisamos ser. A gente precisa ser do nosso tamanho. Eu acho que isso é o suficiente. Porque quando você é menor do que você né? Aí você é menor, eu não tenho condições, eu não sou isso, eu não sou capaz, eu não tenho isso, eu me considero feio, né? Você não se reconhece. Ou também quando você é maior. Tem aquelas pessoas, né, que elas colocam a perna de pau, né, para tentar ser o que elas não são. Então, né, são os megalomaníacos da vida, né? Elas querem ser o que não são. Né? Então, daí elas criam aqueles discursos, né? Discurso de riqueza, discurso de poder, são mentirosas, né? Falseia a realidade, vive de um mundo fantasioso, né? Cria verdadeiras paranoias em torno, por exemplo, do seu ser, né? Criando um ser falso, um ser de falsidade, né? Um ser desterritorializado, né? Um ser fora de si mesmo. Então, eu acho que a gente não precisa ser maior do que a gente e nem precisa ser menor. O conheça-te a ti mesmo nos permite ser você, do jeito que você é. Né? E acho que quando você se descobre você, quando você começa a compreender, aí então você começa a fazer aquilo que é importante. Criar possibilidades de caminho para a sua existência. Criar possibilidades de caminho para a sua existência. Então, se eu não preciso ser menor do que sou, nem maior, eu sou do meu tamanho. Então, eu não vou ter necessidade de uma forma, né?
Porque nós temos uma sociedade que coloca a gente dentro de uma forma, né? Ou seja, volta e meia, a sociedade quer pôr você dentro de uma caixa, e aí põe você dentro de uma caixa. As pernas ficou maior, corta as pernas. O braço ficou maior, corta os A gente braços. vai Né? calejando, né? Por conta disso. Isso. Ou então coloca você dentro da caixa e você ficou pequeno. Então a gente vai tentar dar uma esticada em você, né, para tentar fazer com que você fique do tamanho da caixa. Então eu acho que isso não é necessário. Eu acho que a coisa mais legal é você lidar com você, gostar das pessoas como elas são, gostar de você do jeito que você é, e você aprender a lidar com sua própria vida. E aí eu digo assim, se você gosta de você do jeito que você é uma pessoa forte. Né? Eu faço assim, eu sou negro, eu gosto do meu jeito, eu gosto da minha pele, eu gosto do meu cabelo. Se alguém fala assim, ô seu negão, isso não me ofende. Porque eu estou em sintonia comigo mesmo. Mas se eu não estou em sintonia comigo mesmo, né? Porque eu me penso como branco, eu queria ser branco, uma pessoa me chama de negro, eu vou passar 3 dias com o estômago doendo, porque uma pessoa me ofendeu, uma pessoa me distratou, isso para mim foi o maior absurdo da minha vida, né? E isso tudo Então, porque você acha que tem que ter um modelo, né? Que um modelo, e não tem um modelo, gente. A beleza é exatamente a diversidade. E você poder ser quem você é, independente do que seja. Né? E essa é a grande beleza. E quando a gente fala aqui que nosso tempo está acabando já, senão o Instagram derruba a gente aqui. O que eu penso com isso tudo, que você acabou de falar em simplicidade, em não ser mais nem menos, apenas ser, é que como que a gente começa esse caminho de volta a nós mesmos? Silenciando, aquietando, diminuindo os ruídos, sabe? Porque a gente vai pondo tanta coisa, a gente vai buscando tantos alívios para não se ver, para não se dar conta das suas necessidades, do que você é, do que você deseja, do que você sonha. E a gente não para fazer isso. Uma meditaçãozinha, né? Ouvir o barulho da natureza, ouvir todos. A natureza já traz todos os exemplos. Perceber o outro, saber, poxa, como eu me sinto nesse momento, porque eu me senti assim, o que me levou até essa emoção, essa sensação. São coisas que a gente vai fazer dioturnamente, nessa aproximação, sabe? Como se fosse acoplando novamente a essa distância enorme que nós mesmos geramos e aceitamos. tudo bem, Encerrei eu acho 2 que minutos. então, acho que é exatamente isso. Durante a história, nós assistimos a alguns movimentos que, inclusive, as pessoas atribuíram de movimentos rebeldes, né? Como o movimento hippie, diversos movimentos que nós tivemos. E o que nós encontramos nesses movimentos que nós podemos trazer para a nossa vida? Eu acho, primeiro, volta à simplicidade, volta à natureza, volta à comunhão com as pessoas, e adotar modelos de vida mais simples, né? Menos arrogante. Eu acho que a gente é arrogância intelectual, arrogância espiritual, arrogância racial. Todos esses modelos de arrogância que têm feito estragos significativos na sociedade. Interessante porque nós falamos, né, na necessidade da gente conviver com os diferentes. Mas não tem como a gente conviver com os diferentes quando a gente não é capaz de conviver com a gente mesmo. Não tem como a gente conviver com as outras pessoas se a gente não convive com a gente mesmo. Se nós somos uma pessoa que semeamos hostilidade, se nós somos uma pessoa que destruímos as outras pessoas, se nós somos pessoas que semeamos competição durante todo o tempo, se nós somos pessoas que manipulamos as outras pessoas, que destruímos, então não tem como você construir uma sociedade diferente. Eu acho que a sociedade diferente, ela se constitui a partir exatamente desse conhecimento de você mesmo e dos outros. E não tem culpa, né? A gente tem que aprender a se relacionar de forma responsável.
E nessa responsabilidade de como a gente responde à vida e de como a gente celebra a vida que a gente tem. Porque estar aqui, estar vivo, fomos nós que escolhemos. Então vamos fazer valer a pena, vamos silenciar, vamos nos conectar com a beleza. Tem três palavras que eu acho que nós dois usamos muito. Uma é ternura, né, que a gente gosta demais, sensibilidade, verdade. Isso tudo a gente faz um tripé assim de acolhida, de misericórdia, de compreensão e também tomando posse de quem nós somos, aceitando quem nós somos, compreendendo, primeiro nos acolhendo para depois acolher os outros, porque começa tudo em nós. Então, terminar aqui lendo alguém que falou obrigado, foi a Rose, né? Obrigada a você por compartilhar conosco tanto conhecimento. Deus abençoe. Então, isso nos abençoa, né? Essa consciência, gente. Eu digo que amor é trazer consciência para as situações. Então, que essa consciência, que ela comece em nós. Porque se não tiver consciência, nós vamos nos atropelando, causando mais sofrimento. Então, vamos nos ajudar. O Vinícius falou aqui palavras de muita construção. E é isso, né? A Deja falou maravilhosa live, obrigada, abraços. Eu estou alimentada. Espero que vocês também estejam alimentados nesse momento assim nosso aqui da hora do almoço. E agradecer mais uma vez esse meu professor, que eu adoro, ele vai ser meu professor da vida inteira, porque desde lá do curso de comunicação que eu ficava assim, ai, que bom que hoje tem aula. E a gente se identificou porque eu sempre fui essa pessoa, assim. Ele falou, quem é Carla Viviane? Eu sempre quis ser quem eu sou, independente do desenho lá fora. E isso me fortalece e acho que o que eu faço aqui é levar essa força para as pessoas também, tá? Muito obrigado, Carla. Muita aprendizagem nesse papo, gratidão, né? Então, gente, obrigada. Eu que agradeço, é que a gente continue, né? Muito obrigado, isso, e que cada um possa continuar, né, no caminho. Eu digo assim, não permita que o outro te manipule. Não permita que o outro seja dono de suas vontades. Né? A vontade é sua. Você é dono dela. A vida é sua, foi dada a você. Isso sim é a sua primeira responsabilidade. Um beijo e obrigada. Tchau, gente. Obrigada, tá? Pela audiência. Até. Vai ficar gravado, aí vocês podem falar para as pessoas assistirem depois. Beijo. E a Carla falou que queremos sempre. Então a gente vai estar aqui, porque é nosso papel no mundo. Tchau.